Olá! Vamos dar sequência ao nosso estudo do Sistur. Hoje falaremos sobre o subsistema do consumo. Professor Mário, com o senhor. O turismo cresceu muito nos últimos anos e seus integrantes estão operando com maior eficiência. Hotéis, agências de viagens, empresas aéreas e organizações turísticas aprenderam a tratar seus negócios com eficácia. Estados, comunidade, órgãos de turismo, regionais e locais estão sempre procurando atingir a eficiência com eficácia. Há necessidade premente de melhor conhecer os consumidores, como alvo e centro desse setor de serviços, e sua decisão de compra. Essas empresas e órgãos de turismo desejam obter dados sobre os consumidores, seus hábitos, preferências, necessidades, grau de cultura, faixas etárias, rendimentos, e se viajam em grupo, em família ou sozinhos, mas não chegam a compreender outros fatores que se produzem e influem notavelmente nas diferentes destinações turísticas e empresas de serviços do setor. Idade, renda, educação e outras informações demográficas fornece uma visão dos consumidores de determinados serviços, mas quase nunca explicam o motivo de um turista eleger um destino em vez de outro. Escolher uma operadora turística, um país, uma empresa aérea e não outras, e assim por diante. As estatísticas não podem explicar a razão de duas famílias, muitas vezes residindo na mesma rua e com idênticas características demográficas, terem uma conduta tão distinta em suas viagens. É por isso que se deve pesquisar com critérios científicos o comportamento do consumidor e a estrutura de sua tomada de decisão. Os esquemas que têm sido utilizados nas pesquisas e análises são descrições gerais do comportamento humano, especialmente no campo da teoria da ação, destacando-se a escola de Würzburg, ou da ação social e os descritivos do comportamento do consumidor, evidenciando-se os das escolas de Katona e Lazarsfeld, e também o esquema de Marsh e Simon. Todos eles estão relacionados com o marketing, conforme observa Nicosia. O processo de decisão de compra é a decisão de gastar para obter satisfação material ou imaterial na compra de um produto. O consumidor espera uma satisfação tangível ou intangível. Na compra de um serviço turístico, a satisfação é mais difícil de se medir. O turista está comprando uma ilusão, uma expectativa. Adquire uma experiência desde que saia de sua casa até regressar a ela. Por isso, sua decisão é tomada com alguma cautela e renúncia. O grau de cautela começa a ser proporcionado pelo risco percebido e pela importância da quantia de dinheiro comprometida em relação aos recursos totais do consumidor. As razões para essa cautela e renúncia estão no medo de se perder o dinheiro empregado na viagem, que poderia ser gasto em algo necessário, e sentir-se enganado por haver parecido ingênuo. A decisão de compra do turista é a resposta para satisfazer as necessidades que se lhe apresentam. E esta decisão envolve uma parte de suas economias.
Wahab et al. Nos indicam que todo turista leva em conta o seguinte, que não há uma taxa de retorno tangível nesse tipo de investimento, que o gasto é muitas vezes considerado alto em termos de rendimentos, deduzidos os impostos, ganhos durante o ano, que a compra pode ser voluntária, espontânea ou planejada, que o gasto é preparado e planejado através de uma poupança feita durante um tempo considerável, e está resignado a uma redução de suas reservas, e sabe que, da compra de uma satisfação intangível, espera um retorno não econômico. Isso tudo faz o turista que precise ser analisado sob diferentes variáveis que o afetam diretamente. Classes de decisão de compra, quando um indivíduo decide viajar, preocupa-se, num primeiro momento, com a segurança de sua residência, no período em que estiver ausente. Tem ainda de resolver para onde ir, o que fazer, como obter a viagem, quanto tempo permanecerá na destinação escolhida, quanto deve gastar e o que vai ganhar com a viagem. Existem vários tipos aproximados de decisões de compra. Os dois mais usados são a decisão de compra de rotina e o extenso processo na decisão de compra. A decisão de compra de rotina. Quando um turista toma uma decisão de rotina, faz essa escolha fundamentado em um inventário de conhecimentos e de atitudes que já existem em seu pensamento. Ele tem um estoque de informações úteis, válidas para esse momento, mas quando precisa realmente decidir-se, todas as comunicações e informações do que dispõe podem influir na escolha de uma destinação ou outra. Os esforços do marketing em turismo, nesses casos, podem ser decisivos para que o consumidor se incline por uma ou outra opção, já que o consumo turístico ocorre muitas vezes por sugestão ou emulação. Professor, por que conhecer apenas os dados demográficos do turista não é suficiente para compreender seu comportamento de consumo? Porque informações como idade, renda, escolaridade e perfil familiar descrevem quem é o consumidor, mas não explicam por que ele escolhe determinado destino. Empresa aérea, hotel ou agência de viagens. Para compreender Essas escolhas, é necessário estudar cientificamente o comportamento do consumidor, considerando fatores psicológicos, sociais, culturais e motivacionais que influenciam a tomada de decisão. Por que a decisão de compra de um produto turístico tende a ser mais cautelosa do que a compra de um bem material? Porque o turismo envolve a aquisição de uma experiência e de expectativas, e não de um bem tangível. O turista investe parte de suas economias sem garantias de retorno material, assumindo riscos relacionados à qualidade de viagem, ao medo de perder dinheiro ou de não ter a satisfação esperada, tornando a decisão mais cuidadosa. Quais fatores influenciam o processo de decisão de compra do turista? O processo de decisão é influenciado pelo risco percebido, pelo valor financeiro comprometido, pelas necessidades pessoais, pela expectativa de satisfação, pelo planejamento financeiro, pelas motivações individuais e pelas informações disponíveis. Além disso,
o turista considera que o retorno esperado é emocional e experiencial, e não econômico. Voltando ao texto. A decisão por um impulso atraente. Há um outro tipo de decisão, tomada instantaneamente, bem diversa daquelas que se chamam de rotina. É a que se refere à decisão de impulso e que diverge da decisão de rotina. Há consumidores que são muitas vezes atraídos por folhetos, amplo material audiovisual, vídeos, imagens na internet, programas de TV, filmes dos roteiros tradicionais e conduta impulsiva que pode ser provocada por qualquer tipo de comunicação, quando esta se apresenta estrategicamente e é emitida em tempo hábil. Uma viagem a um destino determinado pode ser completamente alterada por uma ação impulsiva, influenciada pela publicidade de outro local, diferente do planejado. O marketing das agências de viagens e, em geral, dos serviços turísticos tem um potencial de aumento em seu volume de vendas. Aproveitando essas decisões de impulso provocadas pela publicidade e pelo pessoal de vendas, que estimulam esses processos de decisão e também oferecem a substituição de destinações. As sugestões de viagens não consideradas pelo cliente são um segmento da técnica de marketing para usá-las nessas tomadas de decisões impulsivas. O extenso processo na decisão de compra. Quando o indivíduo toma a decisão de viajar, usando este processo, ele encontra receptivo a toda a comunicação que o possa ajudar. Sob essas circunstâncias, entende-se que a informação que possui é insuficiente para apoiar a decisão que deve tomar. E o marketing de serviços turísticos está em posição privilegiada para influenciá-lo no resultado. Durante esse processo de decisão, o consumidor se informará sobre todas as fontes de assistência, agentes de viagens, operadoras turísticas, associações profissionais, programas especializados em turismo, e também estará receptivo à publicidade, folhetos e outras fontes impessoais. Há muita evidência de que a escolha de uma destinação turística seja um complexo processo de decisão, decorrente de consultas a um extenso sistema informativo, que visa fornecer elementos de respostas às suas expectativas e aspirações. Devemos lembrar também das fases no processo de decisão de compra. Neste processo intervêm as seguintes fases que o turista levará em conta na hora de decidir por uma compra. Um estímulo inicial, que pode estar fundamentado em desejos e necessidades provocados pela publicidade e promoção de um país, de um centro de polarização turística, um hotel, uma destinação em geral, por literatura especializada de turismo ou por sugestões e informações de outros viajantes. O estabelecimento de uma referência conceitual, turismo cultural, esportivo, ecoturismo, entre outros, ou seja, a pré-escolha de um conjunto de produtos oferecidos ao consumidor que corresponda às suas expectativas, consideradas suas características pessoais e socioeconômicas, relacionamento com fatos
em que intervenham custo de elementos, fatores de repulsa que o consumidor tenha e que o vendedor deve reconhecer através do perfil da clientela e da pesquisa de mercado, a fixação de pressupostos, extraindo-se deduções de todos os fatos e obtendo-se dados dos pontos de vendas e dos processos de intermediação de serviços turísticos. No quadro de alternativas, ordenando as possíveis compras que possa efetuar. Também na previsão de consequências, com a avaliação dos riscos objetivos e subjetivos que possam se apresentar. Na análise do custo-benefício, tangível e intangível, que ele possa obter. Na decisão de compra, em função de todas as fases anteriores. E nas consequências dessa decisão, a fim de proporcionar uma real satisfação do consumidor ou mesmo da sua decepção. Professor, qual é a principal característica da decisão de compra por impulso no turismo? A decisão por impulso ocorre de forma rápida e espontânea, sendo fortemente influenciada por estímulos externos como publicidade, vídeos, imagens, programas de televisão, filmes, redes sociais, folhetos e sugestões de vendedores. Diferentemente da decisão de rotina, ela pode levar o turista a alterar completamente seu destino inicialmente planejado. Como o marketing turístico pode aproveitar as decisões de compra por impulso? O marketing pode estimular decisões impulsivas por meio de campanhas publicitárias atrativas, materiais audiovisuais, promoções, sugestões de destinos alternativos e atuação dos agentes de viagens. Essas estratégias ampliam as oportunidades de venda ao despertar no consumidor o desejo imediato de viajar para um destino que ele não havia considerado anteriormente. O que caracteriza o extenso processo de decisão de compra no turismo? Nesse processo, o consumidor percebe que possui informações insuficientes para tomar sua decisão e, por isso, busca dados em diferentes e diversas fontes, como agentes de viagens, operadoras, associações, programas especializados, publicidade e materiais promocionais. Trata-se de um processo mais racional, analítico e fundamentado na comparação de alternativas antes da compra. Voltando ao texto. A ação do marketing na decisão de compra. O marketing exerce um papel estratégico na decisão de compra do turista, acompanhando todas as etapas do processo para influenciar positivamente sua escolha. Para isso, o vendedor deve compreender o comportamento do consumidor e adaptar suas ações de comunicação, promoção e comercialização às necessidades, desejos e características de cada segmento de mercado. O sucesso das estratégias de marketing depende da interação de 4 variáveis principais: os objetivos do cliente, a oportunidade de realizar a viagem, o impacto das comunicações de marketing e fatores fortuitos ou externos que podem interferir na sua decisão. A escolha de um destino no período da viagem ou do tipo de hospedagem
resulta de um processo gradual, composto por diferentes fases de análise e avaliação. Nesse contexto, o marketing deve atuar para direcionar o consumidor à escolha de uma determinada destinação ou serviço e fortalecer os fatores que incentivam a viagem, reduzir ou eliminar influências negativas, identificar lacunas de informação que dificultem a decisão e definir os mercados e segmentos com maior potencial para as ações promocionais. Dessa forma, o marketing torna-se um instrumento essencial para compreender o consumidor e aumentar a competitividade dos destinos e empresas turísticas. É interessante lembrar também os fatores psicológicos que influem na decisão de compra. Quando uma pessoa decide gastar muito, na verdade, está decidido não gastar esse dinheiro em uma viagem ou destinação. Está fundamentalmente escolhendo como gastar seu tempo, visitar um núcleo receptor onde possa desfrutar de atrativos naturais, culturais, artísticos ou sociais. São elementos de juízo subjetivos, individuais, que fazem que uma pessoa eleja uma determinada destinação ou outra. A psicologia vem revelando um grande desenvolvimento em muitas atividades, desde a Segunda Guerra Mundial, e os gerentes e encarregados da maioria das empresas valem-se dessa ciência para desenvolver seu trabalho. Entram na decisão do turista os seguintes fatores psicológicos: percepção, aprendizado, personalidade, motivos e atitudes, cada qual analisando em separado. A percepção. A percepção é um fator fundamental no comportamento do consumidor turístico, pois influencia a forma como cada pessoa interpreta e avalia os produtos e serviços turísticos. Segundo Cressy e Laudadio, ela possui 3 características principais: subjetividade, seletividade e ponderação. A subjetividade significa que cada indivíduo percebe a realidade de acordo com seus interesses, necessidades, experiências e desejos. Assim, diferentes segmentos de consumidores são atraídos por diferentes estímulos e motivações para viajar. A seletividade refere-se à capacidade de filtrar informações entre os inúmeros estímulos recebidos diariamente. O consumidor presta atenção apenas àqueles que considera relevantes para seus interesses. No turismo, isso explica por que as pessoas interessadas em viagens são mais receptivas à publicidade turística. Entretanto, mensagens com excesso de informações podem gerar confusão e dificultar a decisão de compra. A ponderação ocorre quando o consumidor reavalia as informações selecionadas, relacionando-as às suas experiências anteriores, memórias, valores, opiniões e influências de outras pessoas. Dessa forma, a imagem que o turista constrói sobre um destino ou serviço não depende apenas das informações recebidas, mas também de sua história pessoal e de suas interpretações. Assim, a percepção funciona como um filtro entre o produto turístico e o consumidor, sendo um elemento decisivo na formação da imagem dos destinos e na escolha da viagem. O aprendizado.
refere-se às mudanças produzidas na conduta individual do turista, considerando experiências anteriores que influirão na decisão de resolver eventuais problemas da viagem planejada, satisfazendo, assim, suas expectativas. O agente de viagens, o hoteleiro ou o técnico em turismo podem mostrar a esse consumidor como satisfazer essas expectativas, reduzindo o risco e a incerteza que acompanham a decisão de viajar. A personalidade refere-se às características individuais de uma pessoa que a distinguem das demais e ajudam a explicar o comportamento do consumidor diante de determinadas destinações e serviços turísticos, aceitando-os ou rejeitando-os. É pela sua personalidade que surgem diferentes predisposições e atitudes para com determinados símbolos sociais resultantes da própria viagem. Influirá na maneira pela qual se organiza e percebe o mundo que o rodeia e determinará sua conduta futura. Os motivos são pensamentos próprios que dirigem o comportamento para determinadas metas, são as razões que levam a realizar uma viagem, os fatores pessoais que, do nosso interior, incitam a ação. Para Mackintosh, os motivos podem ser agrupados da seguinte maneira: motivos físicos, relaxamento na praia, participação em atividades desportivas, tratamento de saúde e outros. Motivos culturais, o desejo de conhecer outros países, seus hábitos, seus costumes, sua cultura artística, sua música, sua arquitetura, sua história, seu folclore, entre outros. Motivos interpessoais, o desejo de se encontrar com outras pessoas, de visitar amigos ou familiares, de afastar-se da rotina do trabalho e outros. E motivos de status e de prestígio, o desejo de ser reconhecido, atendido e apreciado em sua reputação. Para Maslow, são as necessidades humanas básicas que impelem o indivíduo a viajar, tais como necessidades fisiológicas, sol, praia, ar puro, alimentação, sexo e outras. Necessidades de proteção, segurança, estabilidade, ordem, necessidade de amor, identificação, afeto por amigos e familiares e necessidades de autoestima, prestígio, êxito e respeito, entre outras. As atitudes são as predisposições individuais quando se avaliam alguns símbolos, objetos, aspectos da destinação turísticas, pessoas e outros, de uma maneira positiva ou negativa, favorável ou desfavorável. Podem ser alteradas e, através de estímulos de marketing, mudadas, às vezes desfavoravelmente, em relação a certos núcleos receptores ou equipamentos receptivos. É muito importante conhecer a percepção de cada alternativa e sua capacidade de satisfazer as necessidades dos turistas, para aplicá-la ao marketing. Muitos são os fatores que influem na percepção e contribuem para que um objeto seja percebido. Há fatores estimulantes e fatores pessoais. Professor, qual é o papel do marketing no processo de decisão de compra do turista? O marketing tem a função de influenciar positivamente todas as etapas da decisão de compra,
adaptando as estratégias de comunicação, promoção e comercialização às necessidades e características de cada segmento de consumidores. Seu objetivo é orientar o turista na escolha de um destino ou serviço, fortalecer os fatores que incentivam a viagem e reduzir as barreiras que a dificultam na sua decisão. Quais são os principais fatores psicológicos que influenciam a decisão de compra do turista e como eles atuam? Os principais fatores psicológicos são percepção, aprendizado, personalidade, motivos e atitudes. A percepção influencia a forma como o turista interpreta as informações. O aprendizado resulta das experiências anteriores. A personalidade determina preferências e comportamento. Os motivos representam as necessidades e desejos que impulsionam a viagem. E as atitudes refletem avaliações favoráveis ou desfavoráveis em relação aos destinos e serviços turísticos. Qual a importância do aprendizado e da personalidade no comportamento do consumidor turístico? O aprendizado permite que experiências anteriores influenciem futuras decisões de viagem, reduzindo a percepção de risco e aumentando a confiança na escolha. Já a personalidade diferencia cada indivíduo, determinando suas preferências, expectativas e predisposições para aceitar ou rejeitar determinados destinos, serviços e experiências turísticas. Voltando ao texto. Fatores estimulantes no processo de decisão de compra. Os fatores estimulantes são características próprias dos produtos e destinos turísticos que despertam o interesse do consumidor e influenciam sua decisão de compra. Esses fatores atuam diretamente na percepção do turista, tornando determinadas destinações mais atrativas para segmentos específicos do mercado. Entre os principais fatores estimulantes, destacam-se o tamanho, a cor, o som e o ambiente. Elementos como a dimensão de um hotel ou de um destino, combinação de atrações, a presença de música, paisagens naturais, animação urbana e movimentos da natureza contribuem para aumentar o desejo de viajar e consumir. Em geral, muitos turistas tendem a preferir grandes hotéis e grandes centros turísticos por oferecerem maior variedade e diversidade de serviços, infraestrutura, entretenimento e opções de lazer. Da mesma forma, destinos que combinam diferentes atrativos naturais, culturais e recreativos costumam ser mais competitivos. O dinamismo também exerce forte influência na escolha do turista. Cidades movimentadas, com intensa vida cultural e social, bem como paisagens marcadas pelo movimento das águas, como praias e cataratas, costumam despertar maior interesse do que locais excessivamente tranquilos ou estáticos. Assim, os fatores estimulantes são importantes instrumentos para o marketing turístico, pois contribuem para tornar os destinos mais atraentes, aumentar o interesse do consumidor e favorecer a decisão de compra. Leis que influem na decisão de compra. Na decisão de compra do turista, três leis perceptivas
influenciam a forma como os destinos são interpretados e devem ser consideradas no planejamento de marketing, lei da similitude, lei da proximidade e lei da simetria. A lei da similitude indica que os consumidores tendem a perceber destinos com características semelhantes como iguais, mesmo quando possuem atrativos e identidades distintas. Por isso, o marketing deve destacar os diferenciais competitivos de cada destino para evitar comparações que reduzam sua atratividade. Além da proximidade, demonstra que os destinos geograficamente próximos costumam ser considerados semelhantes pelos turistas. Cabe às estratégias de marketing evidenciar as particularidades culturais, naturais, históricas e de infraestrutura, que tornam cada local único, apesar da proximidade territorial. Já a lei da simetria refere-se à tendência de um consumidor completar mentalmente as informações que recebe, a partir de poucos elementos. O turista cria uma imagem do destino com base em conhecimentos prévios, estereótipos ou experiências anteriores. O marketing pode utilizar essa característica para fortalecer a imagem de destino poucos conhecidos, associando-os a atributos positivos e facilmente reconhecidos. Assim, compreender essas três leis permite desenvolver estratégias de comunicação mais eficazes, capazes de diferenciar destinos turísticos, reduzir percepções equivocadas e fortalecer seu posicionamento competitivo no mercado. É preciso também se considerar os fatores pessoais, que exercem uma influência significativa na decisão de compra de produtos e serviços turísticos, complementando os fatores psicológicos e sociológicos. Entre os principais destacam-se a posição social, a necessidade e as expectativas do consumidor. A posição social influencia a escolha de destinos que simbolizam prestígio, status e reconhecimento, locais associados à exclusividade ou ao luxo, tendem a atrair determinados segmentos, enquanto renda, escolaridade e ocupação ajudam a definir o perfil e as preferências dos diferentes grupos sociais. As necessidades, tanto fisiológicas quanto psicológicas, também motivam as viagens. Destaca-se o chamado fator Ulisses, que representa o desejo humano de explorar novos lugares, conhecer outras culturas e vivenciar experiências além do ambiente habitual, satisfazendo necessidades de descoberta, aprendizado e realização pessoal. As expectativas são construídas a partir da publicidade, da mídia, das redes sociais, das recomendações de amigos e das experiências anteriores. Essas imagens mentais influenciam a percepção dos destinos e geram expectativas sobre paisagens, cultura, lazer, hospitalidade e experiências que o turista espera encontrar. Dessa forma, compreender os fatores pessoais é essencial para o marketing turístico, pois permite desenvolver estratégias mais eficazes, alinhadas aos desejos, motivações e expectativas dos diferentes perfis de consumidores. Outros fatores. Além dos fatores psicológicos, sociológicos e pessoais, a decisão de compra no turismo
também é influenciada por elementos como a família, os grupos de referência, a cultura e a subcultura. Esses fatores afetam a forma como o consumidor escolhe destinos e serviços turísticos. No ambiente familiar, a decisão de compra pode ocorrer de diferentes maneiras, dependendo da dinâmica entre seus membros. Ela pode ser conduzida pelo pai, pela mãe, ser resultado de uma decisão individual de um dos cônjuges e ocorrer de forma conjunta entre ambos, ou ainda sofrer forte influência dos filhos, especialmente na escolha do destino e das atividades da viagem. Assim, a decisão de compra no turismo nem sempre é individual, mas frequentemente resulta de um processo de negociação e influencia entre os integrantes da família. Compreender essas relações é fundamental para que o marketing turístico desenvolva estratégias capazes de atender às expectativas dos diferentes participantes do processo decisório. Como os fatores estimulantes influenciam a decisão de compra do turista e quais são os principais exemplos? Os fatores estimulantes despertam o interesse do consumidor, ao tornar um destino mais atrativo. Entre os principais estão o tamanho, a cor, o som, o ambiente, além da combinação de atrativos naturais, culturais e recreativos. Grandes hotéis, cidades movimentadas, praias, cataratas e ambientes com intensa vida cultural tendem a exercer maior poder de atração sobre determinados segmentos turísticos. Quais são as 3 leis que influenciam a percepção do turista durante a decisão de compra e qual a importância delas para o marketing? As 3 leis são: lei da similitude, destinos semelhantes podem ser percebidos como iguais, exigindo que o marketing destaque seus diferenciais. Também a lei da proximidade, destinos próximos geograficamente costumam ser vistos como parecidos, sendo necessário evidenciar suas características exclusivas. E a lei da simetria, o turista completa mentalmente informações incompletas com base em experiências e conhecimentos prévios. O marketing pode utilizar essas tendências para fortalecer a imagem de destinos menos conhecidos. O que é o fator Ulisses e qual sua importância para o comportamento do turista? O fator Ulisses representa o desejo humano de explorar novos lugares, conhecer diferentes culturas e viver experiências além do cotidiano. Esse impulso pela descoberta constitui uma importante motivação psicológica para as viagens e ajuda a explicar por que muitas pessoas buscam destinos inéditos e experiências autênticas. Voltando ao texto. A eliminação do risco pelo turista consumidor na decisão de compra. Na decisão de compra de uma viagem, o turista procura reduzir os riscos para garantir que o destino e os serviços contratados atendam às suas expectativas. 2 tipos principais de risco podem influenciar esse processo. O risco funcional, que está relacionado à qualidade da infraestrutura e dos serviços turísticos, como hotéis, transportes e equipamentos, que podem não funcionar conforme o esperado. Já o risco psicofuncional envolve aspectos emocionais e subjetivos, decorrentes da idealização das viagens e da possibilidade de frustração quando a experiência real não corresponde às expectativas criadas. Para minimizar esses riscos, o consumidor
pode adotar algumas estratégias, como buscar informações detalhadas sobre destinos e serviços, consultar diferentes fontes e recomendações, optar por destinos ou empresas já conhecidos e confiáveis e preparar-se previamente para as características do local que será visitado. Essas atitudes aumentam a segurança na decisão de compra, reduzem a incerteza e contribuem para uma experiência turística mais satisfatória. Ficamos por aqui. E nosso próximo encontro, nós falaremos sobre a demanda. Estamos chegando ao fim do nosso estudo do Sistur. Vamos falar sobre demanda no nosso próximo encontro. Até lá!